Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. E essa aqui é uma terceira parte de uma terceira aula de um curso de psicologia social. Nessa aula aqui, a gente vai falar um pouco em relação à autoestima, autoeficácia e autoapresentação, ok? Para começar essa aula, vamos novamente, como todas as aulas anteriores, fazer uma pergunta para a gente mesmo, tá? Vocês consideram que vocês têm uma boa autoestima? Alguns de vocês vão responder que sim, outros que não, tá? A autoestima é um conceito muito importante quando a gente pensa do contexto social, porque muitas pesquisas demonstram que pessoas que têm boa autoestima, geralmente elas vão ter uma alta capacidade, ou melhor, uma menor probabilidade de desenvolver transtornos, como por exemplo a depressão, a ansiedade, transtornos alimentares e também vão ter uma maior capacidade de socialização, tá? Além disso, a autoestima ela tem sido associada na literatura a situações no qual as pessoas que têm uma boa autoestima, elas conseguem se sentir bem consigo mesmas, elas vão estar relacionadas a questões e situações de maior sucesso, tanto pessoal também como profissional. Tá? E o contrário também acontece, no qual pessoas que têm uma baixa autoestima, geralmente vão ter maior probabilidade de desenvolver transtornos depressivos, transtornos alimentares, transtornos ansiosos e vão ter uma baixíssima capacidade de socialização, o que vai influenciar em relação à possibilidade de sucesso pessoal e profissional dessas pessoas, tá? É muito interessante a gente notar aqui que essa literatura não está dizendo que se você tem uma baixa autoestima, você vai ser um fracasso na sua vida, tá? O que ela está dizendo para a gente é que existe uma associação, ou melhor, uma correlação, entre pessoas que têm uma boa autoestima e situações de sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Porém, a autoestima em si, e também a questão de sucesso, pode ser explicado por outros fatores, como, por exemplo, questões relacionadas a traumas, abusos, negligência e pobreza, no qual, se você vem de um contexto pobre, você tanto vai desenvolver uma baixa autoestima, como também vai ter uma menor possibilidade de ascensão social. Então, esse sucesso pessoal e profissional não vai ser influenciado não necessariamente somente pela autoestima, mas também pelo contexto social onde você veio, ok? Então, existe uma relação entre as coisas, mas elas não são causação, tá? Não é uma relação de causa e efeito aqui. São só variáveis que podem caminhar junto e podem ser explicadas de outras formas também, como, por exemplo, através dessas questões aqui em cima, certo? E aí, o que as pesquisas elas têm mostrado basicamente é que a autoestima, no geral, seja ela positiva ou negativa, ela basicamente pode influenciar em relação ao que a gente chama de autoeficácia e também de autoconceito. Ou seja, o autoconceito que a gente viu na aula passada em relação à autoeficácia, que seria justamente a capacidade das pessoas avaliar em relação à sua própria capacidade de realizar determinadas tarefas. Tá? Isso também vai estar muito associado em relação ao que a gente chama de viés de confirmação. Vamos fazer um exemplo em relação a como isso pode acontecer, tá? Vocês já devem ter conhecido esse rapaz aqui, esse jovem, chamado de Gustavo Viana, tá? Ele faz vídeos no TikTok ensinando as pessoas como que eles podem resolver questões de matemática, tanto do Enem como de concursos, ok? E aí, ele é uma pessoa que, desde muito pequeno, ele é uma pessoa muito boa em matemática, tá? E ele sempre tirou, pelo menos eu imagino, notas muito boas em matemáticas. Não só isso também, como ele vai receber muitos elogios justamente porque ele tem um bom desempenho em matemática, tá? Tudo isso vai basicamente reforçar, o autoconceito e a autoeficácia dele ser bom em matemática. Então, os feedbacks que ele recebe socialmente, a avaliação que ele recebe socialmente, vai formar esse autoconceito, e vai estimular em relação à percepção da capacidade dele de ser bom em matemática. O que vai fazer com que, quando ele tiver que fazer uma avaliação de matemática, tá? E ele tirar uma boa nota, porque ele vai estar sendo estimulado a tirar uma boa nota em matemática, isso vai confirmar um viés, no qual vai confirmar a crença de que ele é uma pessoa boa em matemática, ok? Então, a forma como a gente acredita em relação às nossas próprias capacidades pode influenciar em relação ao nosso desempenho, o que também pode ser reforçado em relação a gente confirmar essa crença que a gente tinha, tá? Vamos pensar em relação a um outro exemplo, tá? Como a boa autoestima, ela foi vista de uma forma muito positiva na literatura científica dentro da psicologia, tá? Alguns professores começaram a ter a ideia de que se eu estimular então meus estudantes a terem uma boa autoestima, isso vai fazer com que eles vão se sair melhor em atividades acadêmicas e curriculares, e eles vão conseguir maior sucesso acadêmico, tá? Então, professores chegavam nos alunos e falavam: nossa, vocês são muito bons em matemática, tenham confiança sim que vai dar bom, tá? E aí ela aplicava a prova, depois de fazer essa estimulação com os estudantes, e elas viram basicamente que todo mundo tinha ficado de recuperação. O que aconteceu aqui? Basicamente, essas crianças, elas começaram a acreditar que se eu sou bom em matemática, eu não preciso estudar, tá? E o desempenho dessas pessoas, elas caíram lá no chão, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a como que a gente reforça em relação a essa autoestima, essa crença em relação à autoeficácia das pessoas, tá?
Um estudo que avaliou isso foi esse estudo aqui, que foi feito em 2007, no qual os pesquisadores, basicamente, eles testaram em relação aos efeitos desses feedbacks, né, em relação à crença das pessoas, em relação à sua autoestima e sua autoeficácia, tá? Melhor, entre estudantes. E, né, eles avaliaram em relação a como que isso prejudicou o desempenho deles em testes, né, em avaliações, ok? Então, basicamente, um grupo controle não recebeu, né, estimulações, ou seja, feedbacks relacionados para poder desenvolver a sua autoestima e autoeficácia, enquanto esse grupo aqui, que é o SE, tá, eles receberam esses feedbacks. De você é muito inteligente, eu nunca conheci uma pessoa tão inteligente quanto você vai ser uma pessoa que vai ter um futuro brilhante, tá? E quando eles receberam esses feedbacks, basicamente, né, eles tinham um desempenho padrão antes de receber esse feedback, e depois que eles receberam esse feedback, eles começaram a ter um desempenho muito inferior em relação ao passado, justamente por causa desse efeito, tá? No qual as pessoas elas começaram a acreditar, né, que elas eram boas e não precisavam estudar, e isso fez com que o desempenho delas caísse de certa forma, ok? Então, né, a lição que fica desse tipo de estudo aqui é basicamente que se você for dar um feedback para uma pessoa, né, em relação à autoestima dela, ou autoeficácia, esses feedbacks eles precisam ser verdadeiros e também precisam ser muito específicos. Não significa que as pessoas elas não sejam inteligentes, significa que você talvez esteja dando feedback que não seja realista em relação à inteligência dela. Por exemplo, a pessoa ela pode ser muito boa em artes, muito boa em história. Se você ficar dando feedbacks errados em relação à matemática, né, isso aqui pode acontecer, tá? E aí essa autoeficácia, ela precisa estar alinhada em relação à realidade no qual essa pessoa vive, tá? Para que ela tenha um efeito positivo, certo? E aí, né, a autoestima, né, ela é uma faca de dois gumes, no qual a gente pode ter pessoas que vão se desenvolver positivamente depois que elas estão desenvolvidas a autoestima delas, né, mas a autoestima também, né, ela tem um lado obscuro justamente porque ela está altamente associada em relação a narcisismo e também a agressividade, tá? Esse gráfico mostra que, basicamente, como que esses fatores eles se relacionam, no qual, nessa linha mais clarinha aqui, a gente tem pessoas, né, que têm uma alta autoestima, tá? E quando as pessoas elas têm alta autoestima e têm baixo narcisismo, basicamente elas têm níveis muito baixos em relação a comportamentos agressivos, tá? Porém, quando a gente olha ao lado contrário, que seria pessoas que têm uma alta autoestima e um alto narcisismo, basicamente elas sobem no gráfico em relação a tendências de ter comportamentos agressivos, ok? Enquanto pessoas que têm uma baixa autoestima, que seria essa linha mais escura aqui, se elas têm um maior narcisismo, né, elas também vão ter um pouquinho de comportamentos agressivos ali, mas é mais baixo. Porém, se elas têm baixa autoestima e também baixo narcisismo, basicamente ela vai ter um nível muito baixo ali em relação à agressão, tá? Então, quando a autoestima, né, ela está associada em relação ao alto narcisismo, isso vai fazer com que as pessoas se tornem mais agressivas, né, e o que vai trazer um certo nível de disfuncionalidade dentro de um contexto social, ok? Outro fator importante que a gente viu na aula passada em relação à comparação social, tá? Então, em relação a como as pessoas elas se constroem, né, e como que esse fator acaba influenciando em relação à nossa autoestima, que é um dos conceitos do self, tá? Basicamente, né, um estudo que foi feito ali em 2006, eles avaliaram em relação a como que a Barbie acabou prejudicando a autoimagem das meninas, justamente porque a Barbie, ela sempre foi comercializada como uma boneca que vendia tanto padrões de belezas, né, que eram socialmente desejáveis, quanto padrões, né, de estilo de vida que eram socialmente desejáveis, tá? O que fazia basicamente que as crianças elas passassem a criar na cabeça delas um padrão de beleza inalcançável, ok? Como que eles fizeram esse teste nessa pesquisa? Então, eles separaram um grupo de meninas, né, grupos de meninas, em 3 grupos diferentes, no qual um grupo de meninas, né, elas foram expostas a uma história ilustrada, de uma personagem que tinha que comprar roupas para poder ir para uma festa de aniversário, tá? E essa história, né, ela foi ilustrada com as bonecas da Barbie, tá? Com a boneca da Barbie, melhor, com ilustrações da Barbie, tá? Enquanto um outro grupo de meninas, né, elas foram expostas à mesma história, porém, as ilustrações utilizadas foram feitas com uma boneca chamada de boneca Amy, tá? Que era uma boneca criada pelos pesquisadores que tinham padrões corporais que eram mais realistas, tá? E um outro grupo de meninas, né, foi parte de um grupo controle no qual elas viram a mesma história, porém com ilustrações das vitrines da loja que essa personagem acabava visitando, tá? Qual foi o efeito disso em relação à imagem, né, à autoestima dessas meninas e à autoimagem dessas meninas? Basicamente, as meninas que foram expostas a ilustrações da Barbie, elas tiveram uma menor, né, satisfação em relação à autoimagem que elas tinham, em relação à imagem que elas tinham em relação ao próprio corpo, enquanto meninas que foram expostas à boneca da Amy, né, com as ilustrações da boneca da Amy, tiveram uma melhor satisfação com o corpo, e meninas que foram expostas a imagens neutras, né, como por exemplo vitrines de lojas e manequins, elas também tiveram uma melhor satisfação em relação ao próprio corpo, tá? E esse tipo de estudo aqui é muito interessante justamente porque ele mostra como que esse autoconceito, né, principalmente em crianças, quando eles estão sendo desenvolvidos,
pode criar, né, uma perspectiva em relação a si mesmos negativa, que pode estar associada em relação ao desenvolvimento de ansiedade, depressão e transtornos alimentares, tá? Então, um estudo muito simples, muito interessante, também muito importante para a gente pensar em relação a como que esses fatores aqui podem influenciar em relação ao desenvolvimento dessas crianças, tá? Nesse canal do meu YouTube aqui, eu fiz um vídeo falando em relação a esse estudo, tá? E não só falando em relação a esse estudo, como eu dou uma aprofundada, tá? Eu recomendo muito que vocês visitem esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, certo? E aí, tá? Para poder finalizar essa aula, eu vou fazer uma diferenciação em relação a determinismo e libertismo, tá? Determinismo é basicamente a crença que a gente tem de que as nossas ações, né, não são controladas pela gente, mas sim por outras forças externas, tá? Enquanto o libertismo é basicamente que a gente é capaz de controlar em relação ao nosso próprio destino, ao nosso próprio comportamento, em relação ao nosso próprio futuro, ok? Isso está associado em relação a um conceito que a gente chama de locus de controle, no qual quando as pessoas elas observam em relação aos resultados de uma tarefa que elas desempenham, né, elas interpretam isso como possivelmente mais controlável pelos seus próprios esforços ou, né, que elas não conseguem controlar o resultado em relação a essa determinada atividade pelo seu próprio esforço, tá? Ficou meio ambíguo, tá? A definição aqui está muito melhor, mas basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tá? Imagine que a gente tem um cenário de uma maratona. Então, a gente tem uma pessoa, né, cuja o locus de controle dela está associado em relação à ideia, né, que ela tem um autocontrole em relação a si mesma e em relação ao seu desempenho, tá? Então, ela está correndo, ela está dizendo para si mesma, se eu manter o foco e o controle, eu posso vencer essa corrida, tá? Então, ela está se mantendo focada e ela consegue estabelecer um objetivo ali muito bem determinado em relação a como que ela vai manifestar o comportamento dela para alcançar esse objetivo, tá? Enquanto outras pessoas, né, que acreditam que a sua própria determinação, né, o seu próprio esforço não vai influenciar em relação a esse resultado, né, ela vai atribuir o fracasso dela em relação a situações externas, como por exemplo, hoje não é meu dia, né? Hoje eu tive muito azar, né? O clima não estava propício para eu poder ganhar hoje, tá? E eles vão vencer. E é isso, né? Não tem nada que eu possa fazer. E essa pessoa geralmente ela vai apresentar um menor esforço dentro de uma maratona, justamente porque ela está se acomodando no sentido de que ela não está, né, com um pensamento alinhado em relação a tentar se superar, ou melhor, manter um comportamento adequado para ela conseguir um resultado melhor, tá? Isso vai estar muito associado em relação ao viés de confirmação também, tá? Então, se eu acredito que eu posso manter o foco, né, e o controle, e que isso vai possibilitar que eu consiga vencer a corrida, se eu vencer essa corrida, isso vai confirmar em relação a essa crença. Enquanto, se eu acredito que fatores externos estão prejudicando o meu desempenho, tá? E eu vou lá e perco, né? Isso vai influenciar no sentido que eu vou confirmar essa crença de que, né, não era para ser, né? Então, hoje não era meu dia, eu tava com muito azar e é isso, não tinha nada que eu podia fazer, tá? E isso vai estar relacionado em relação a esse conceito aqui chamado de locus de controle, que é justamente essa percepção sobre os resultados como intimamente controláveis pelos seus próprios esforços ou como extremamente controlados pelo acaso ou por forças externas, certo? E aí, né, essas pessoas que vão ter esse locus de controle mais positivo, né, elas vão ter uma maior determinação, que vai influenciar em relação à sua maior eficácia, e as pessoas que têm um locus de controle negativo, elas vão ter uma menor autodeterminação e também vai influenciar em relação à sua autoeficácia, ok? É um conceito que está bem relacionado a isso também, né, é o que a gente chama de desamparo aprendido. O desamparo aprendido é um conceito que foi criado, né, a partir dos experimentos ali do Seligman e do Mayer, tá? Em 1960, no qual esse conceito ele se refere a uma desesperança ou resignação, né, que é adquirida quando um ser humano ou um animal ele percebe basicamente que ele não tem controle em relação aos eventos que são maléficos, né, são negativos, que acontecem de formas repetidas, tá? Como que eles descobriram isso aqui? Como que foram feitos esses experimentos? Então, basicamente, né, eles colocavam alguns cachorrinhos dentro de uma caixa, no qual tinha algumas barras de ferro no chão, e essas barras de ferro no chão, um lado delas dava choque, né, enquanto o outro lado dessas barras de ferro, elas não davam choques, tá? E aí, esses cachorrinhos, eles tinham a possibilidade, né, quando eles eram colocados dentro dessa caixa, de ficar no local onde que estava recebendo choque ou
pular nessa essa barreirazinha aqui para ir para um local onde eles não iriam receber essa punição, esse choque, tá? Porém, um outro grupo de cachorrinhos, né, eles eram colocados numa caixa no qual não importava, né, o local onde eles ficavam, eles continuavam recebendo choque de forma contínua e sem escapatória, tá? E aí, o interessante dessa pesquisa é basicamente que, depois de várias sessões, né, algumas sessões onde que esses cachorrinhos eles eram colocados dentro dessa situação, onde eles começavam a receber choque e eles não tinham o que fazer para poder sair daquela situação, mesmo quando eles eram colocados em uma caixa onde eles poderiam, né, saltar a caixinha aqui para poder parar de receber choque, eles não faziam, né, justamente porque eles meio que aprendiam de que não tinha escapatória, né, de que não importava o tipo de comportamento que eles manifestassem naquela situação, né, eles iriam continuar recebendo choque, tá? Isso ficou conhecido como desamparo aprendidos, ok? Basicamente, né, vai se referir justamente a essa resistência comportamental de apresentar um comportamento de fuga ou tentar achar uma solução para aquela determinada situação que vai te tirar dentro daquela situação de sofrimento, de angústia e de um aspecto negativo aqui de punição, ok? E aí, isso vai estar muito associado justamente em relação a esse locus de controle, né? De que as pessoas elas têm a capacidade de sair das situações que são negativas ou a incapacidade de sair das situações negativas, ok? Então, o desamparo aprendido, né, ele está muito relacionado, né, do contexto humano a situações de violência, a situações de sofrimento, que são recorrentes e que acabam induzindo as pessoas a essa situação de desamparo, tá? Então, pessoas que vivem, né, desde muito cedo em situações no qual mesmo que elas se esforcem muito, elas não conseguem mudar a realidade social onde elas vivem, como por exemplo, um contexto de muita pobreza, tá? A pessoa trabalha, e ela não consegue mudar de vida, tá? Ela pode cair dentro de uma situação onde ela vai aprender esse desamparo aprendido. Ou pessoas que vivem, né, muitos anos dentro da depressão. Estão vivendo sintomas depressivos de forma muito recorrente, né? Isso pode criar esse desamparo aprendido no qual elas acreditam que não tem solução, né? Que não importa o que elas façam, elas vão continuar com a depressão, né, e que não tem muito o que fazer, tá? Uma situação bem delicada em relação ao estado emocional das pessoas, tá? E está muito associado justamente a essa percepção de que as pessoas não têm controle em relação ao próprio estado emocional delas ou em relação ao futuro da vida delas, tá? Então, essa ideia de que não importa o que eu faça, nada vai mudar, ok? E aí, né, essa questão em relação ao locus de controle, em relação a como que a gente pode determinar os resultados das situações onde que a gente vive, né, é um palco cheio, né, onde diversos coachings e livros de autoajuda eles vão se esbaldar para poder pautar a ideia de que se você correr atrás, né, se você mudar o seu tipo de pensamento, como por exemplo um pensamento positivo, um pensamento de vencedor, um pensamento de milionário, né, mudar esse mindset, você vai conseguir melhores situações de vida do que pessoas que não têm esse mindset, tá? O que, de certa forma, é verdade, no sentido de que você tem um pensamento onde você consegue, né, focar mais em relação aos objetivos que você vai traçar e alcançar esses objetivos. Você consegue, de fato, né, estabelecer caminhos mais propensos a você conseguir esse resultado do que pessoas que não têm esse tipo de pensamento, né, e não controlam os comportamentos deles para poder alcançar isso. Eu não estou dizendo que livros de autoajuda, né, e coaches funcionam, mas eles se baseiam nesse princípio psicológico para poder influenciar as pessoas, né, e principalmente vender cursos na internet, ok? E aí, né, a gente tem um outro viés, que é um viés que é chamado de viés de autosserviço, no qual as pessoas geralmente elas vão ter uma tendência de perceber a si mesmos, né, de uma forma favorável, tá? Então, mesmo que essa pessoa, né, ela mude o pensamento dela, tá? Então, eu vou pensar de uma forma que eu vou conseguir fazer um milagre, tá? Um pensamento bem simples, assim, bem corriqueiro. Então, por exemplo, eu acredito que se eu tiver pensamento positivo, eu vou conseguir fazer as pessoas andarem, tá? Eu vou conseguir fazer um milagre na vida das pessoas, as pessoas vão conseguir andar, tá? E aí, se eu não conseguir fazer isso, né, eu vou atribuir isso a uma questão externa, né? Não é porque eu não consegui, mas sim porque, né, faltou fé, faltou força de vontade da pessoa que era cadeirante para conseguir andar, né, ou coisas do tipo, tá? Não estou fazendo referência a ninguém que tentou fazer isso, tá? Para deixar bem claro aqui esse vídeo. Mas, né, pessoas que passam, né, por esse processo de ter esse tipo de raciocínio, é um erro de raciocínio, né, na verdade, de que a falta de sucesso delas ou as situações de fracasso justamente estão relacionadas a umas questões que estão externas e não relacionadas a si mesmas, tá? É um tipo de viés de auto-serviço, no qual as pessoas elas vão acreditar que elas são altamente capazes, né, a partir desse pensamento positivo, né, e esse pensamento positivo aqui que é desenvolvido de uma forma disfuncional, e que, né, se elas não conseguem fazer coisas, mesmo que sejam coisas absurdas do ponto de vista social, ético, político, religioso, né, significa que foi porque questões externas atrapalharam ela ali, não porque ela é uma pessoa completamente fora da caixinha, tá? E aí, né, esse viés
de autosserviço, também ele vai estar associado a outro tipo de viés, que é o chamado de viés autofavorável, no qual a gente vai ter uma tendência, né, as pessoas vão ter uma tendência, tá tendo uma buzinação aqui porque acabou de sair o resultado da eleição, tá, gente? As pessoas vão ter uma tendência de atribuir desfechos positivos a si mesmos e desfechos negativos a outros fatores, tá? Então, por exemplo, né, esse estudo mostrou, tá? Esse estudo de 79 aqui mostrou que casais, geralmente, eles vão ter uma avaliação de si mesmo muito mais positiva do que dos seus parceiros, né? Então, por exemplo, em relação à divisão de tarefas dentro de casa, os casais, uma parte do casal, né? Ou seja, uma pessoa vai ter uma percepção de que ela se esforça muito mais que a outra, sendo que a outra também vai ter tipo, o mesmo tipo de pensamento, tá? Esse aqui é chamado de viés autofavorável, no qual eu vou atribuir, né, uma autoavaliação muito mais positiva do que de fato ela é, tá? Sendo que essa autoavaliação ela vai ser influenciada, ou melhor, ela não vai condizer de fato com a realidade, tá? Então a gente vai tender a se autoavaliar de uma forma muito mais positiva. Então, atribuir desfeitos positivos a nós mesmos e desfeitos negativos a outros fatores, tá? Então, se não deu certo, significa que não tem a ver comigo, né? Eu vou procurar uma outra explicação para poder colocar a culpa que não foi em relação à minha competência, em relação a como que eu desenvolvi aquela atividade, certo? Viés autofavorável. E aí, né? Isso é muito comum dentro de estudantes, no qual o estudante ele geralmente vai mal na prova, né? Eles vão tentar achar algumas explicações sobre por que ele foi mal na prova. Não foi porque ele não estudou, mas sim porque choveu muito ontem, né? É porque domingo vai ter um jogo do meu time, eu tô ansioso para assistir esse jogo, né? Ou porque eu deixei meu chinelo virado para baixo e isso deu azar, eu usei o caminho de um gato preto. Enfim, mil explicações, mil teorias sobre por que você foi mal na prova, né? Sendo que você não atribui a esse desfecho negativo em relação a si mesmo, mas sim a outros fatores, tá? Porém, se você tivesse conseguido um desempenho bom na prova, né, se relacionar isso às suas competências. Então, eu sou bom na prova mesmo, eu sou bom nessa matéria, eu consegui um desempenho bom na prova porque eu sou bom mesmo, tá? Então, esse aqui é o viés autofavorável, ok? Gente, essa aqui foi a aula, tá? Eu dei uma enrolada aqui porque eu fiquei um pouco ansioso em relação ao barulho dessas buzinas, eu não queria atrapalhar o vídeo com isso, tá? Aqui tem um roteiro de estudos, então passem por essas questões, tentem responder, né, para vocês poderem fixar o que foi discutido nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre crenças e julgamentos sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.